Seja bem-vindo ao canal Arquivo Preterista, eu sou Matheus Fonseca e hoje vamos fazer uma introdução sobre os 4 pontos de vista da profecia. Eu creio que todo mundo sabe, pelo menos aqueles que têm buscado um pouquinho de informação sobre escatologia, sabem que dentro da escatologia temos 4 escolas de hermenêutica, certo? A gente chama de preterismo, futurismo, historicismo e idealismo. Então temos essas 4 escolas de interpretação para profecias. Eu quero fazer um breve resumo sobre esses 4 pontos da profecia. Você pode encontrar esse resumo ali no meu blog, arquivopreterista.blogspot.com.br, e você pode também obter mais informações sobre preterismo parcial visitando o site revistacristã.org. Tá? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o que seria o ponto de vista preterista. Ele acredita, preterismo, que a maioria ou todos os eventos proféticos se cumpriram no primeiro século. Essa escola, a preterista, ela se divide em duas. São 2 principais escolas. Então a gente tem o preterismo parcial e o preterismo completo. Como são formas e métodos de hermenêutica, todos esses 4 pontos eles podem ser utilizados em maior ou menor grau. Por exemplo, todo cristão ele é um preterista parcial. Por quê? Porque ele acredita que Cristo, em sua primeira vinda, cumpriu todos os requisitos e todas as profecias referentes à sua primeira vinda. Então, nesse ponto, todos os cristãos eles são preteristas parciais, porque muitos dos eventos proféticos se cumpriram em Jesus Cristo. É claro, as escolas podem existir uma mescla entre escolas. Sim, por exemplo, um preterista parcial, ele também de certa forma é um pouco futurista. Por quê? Porque ele acredita no retorno de Cristo ainda. Ele é um pouco do historicismo, porque ele acredita que os eventos que aconteceram então ali no primeiro século são eventos históricos, e o historicismo tem essa característica de ver o cumprimento durante a história. A gente vai falar sobre isso melhor. E o idealismo, que é mais a ideia de tipos e sombras, a profecia como um ideal a ser visto, princípios a ser vistos. Então, de certo modo, todas essas escolas elas podem ser mescladas e podemos ter maior ou menor grau de interpretação. Então nem todo mundo é 100% preterista, nem todo mundo é 100% futurista, historicista, idealista. Não tem como você interpretar toda a profecia bíblica com apenas um método de interpretação. Então a gente sempre vai mesclar. Lembrando, são métodos de interpretação. No primeiro vídeo eu falei sobre as 3 escolas sobre o milênio: o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. São essas 3 escolas. São 3 escolas que abordam o Apocalipse 20. Então elas são específicas. Então você pode ser qualquer uma dessas 4, por mais absurdo que pareça, mas você pode ser um preterista parcial e um pré-milenista. Você pode ser um preterista parcial e um amilenista, um pós-milenista. Por quê? Porque elas são escolas de hermenêutica, enquanto que pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo são escolas milenaristas, ou seja, é um ponto específico para tratar do reino de Deus, da natureza do reino de Deus e do Apocalipse 20, certo? Então vamos ver aqui, sem demorar muito, para o vídeo não ser muito longo, falar então sobre o que é o preterismo e as suas 2 principais correntes. Então a gente tem o preterismo, que acredita que a maioria das profecias se cumpriram no primeiro século. Então essa escola se divide em 2 escolas. O preterismo parcial vai dizer que a maioria e não todas as profecias do Apocalipse se cumpriram no primeiro século. Em relação a Mateus 24, aí a gente tem uma divergência entre os preteristas parciais. Não é uma divergência, mas maior ou menor grau de preterismo. Por exemplo, existem alguns preteristas que entendem que Mateus 24 ele
se cumpriu no primeiro século, em grande parte do texto, mas parte do texto ainda se refere ao futuro retorno de Cristo. Enquanto que alguns preteristas parciais entendem que não, todo o capítulo de Mateus 24 se refere exclusivamente ao primeiro século e se cumpriu naquela geração. Então, independente do grau de preterismo parcial, eles entendem que Mateus 24, grande parte ou todo, se cumpriu no primeiro século e que o Apocalipse também se cumpriu no primeiro século até o capítulo 20, metade do Apocalipse 20. Então se refere também ao primeiro século, certo? E existem ainda a segunda vinda de Cristo, que eles creem, que nós cremos, e o juízo final. Então são eventos que são futuros, não podem ser confundidos. Mateus 24 não pode ser confundido com o retorno de Cristo. A vinda de Mateus 24 não deve ser confundida com a vinda no juízo final. Então o ano 70 foi um marco histórico importantíssimo para essa escola de interpretação. Temos também o preterismo completo, que acredita que todas as profecias do Apocalipse, todas foram cumpridas no primeiro século, incluindo essa segunda vinda, o milênio e o juízo final. Então não há nada para o futuro nessa escola preterista completa, full preterismo ou hiperpreterismo, né? Escatologia plena, escatologia consumada, não importa o nome. A ideia é de que tudo aconteceu no primeiro século e não resta nenhum evento profético para acontecer após 70. Mas essa escola, de certa forma, ela pode carregar um pouco de idealismo. Não dá para falar isso agora, mas é uma escola que ela é bem polêmica, essa escola do preterismo completo. Vamos lá, o futurismo. Essa corrente é a mais conhecida e é mais utilizada por algumas igrejas, né? A maioria dos cristãos eles são futuristas ao lerem os textos de Mateus 24, Apocalipse. A primeira ideia que a pessoa tem é, isso aqui são eventos que falam do fim do mundo. Então essa escola, ela vem dizer que sim, isso aqui são eventos que falam do fim do mundo e que vão acontecer num futuro distante. Obviamente, essa escola ela pode ser em maior grau ou menor grau. É verdade que alguns futuristas acreditam que, por exemplo, Mateus 24 e Apocalipse, alguns eventos realmente já aconteceram no primeiro século, mas grande parte e a história central do Apocalipse e de Mateus 24, e também Daniel, obviamente, são eventos que devem acontecer no futuro. Então essa escola é chamada de futurismo por isso. Lembrando, podendo ser de maior ou menor grau. Então temos o historicismo. O historicismo é o texto profético sendo cumprido durante o período da história cristã. Ela é tomada como símbolo de acontecimentos reais, ao invés de literalmente considerá-los verdadeiros. Então esses eventos proféticos, eles vão acontecendo durante a história, podendo ser ou não eventos literais, certo? Então essa escola, ela acredita que o Apocalipse, Mateus 24, vem acontecendo no desenrolar da história da igreja e vai terminar então quando chegar um ápice da decadência humana, e então aqueles eventos finais ocorrerão de forma mais explícita e de forma cataclísmica, certo? Temos a última escola então, que é o idealismo, e ele vai ter uma ideia de tipos e sombras. Tudo que foi escrito, eles são tipos e sombras do que acontece durante a história da igreja. É parecido um pouco com o historicismo, só que o idealismo ele não fica tentando ver o cumprimento profético na história. Ele simplesmente vai dizer que o que aconteceu, por exemplo, no primeiro século, o que está escrito na Bíblia no primeiro século, são sombras do que vai acontecer no futuro distante. Então eles acreditam, por exemplo, que Mateus 24 ele se cumpriu em parte, mas que aquele juízo local que teve lá no ano 70, e vamos falar sobre isso depois em outros vídeos, mas um juízo local que teve no ano 70, ele é uma sombra, um tipo de algo pior que vai acontecer no futuro. Então essa ideia é chamada de idealismo, é o ideal. A profecia foi escrita como uma sombra, um arquétipo do que vai acontecer no futuro. Eu, como preterista parcial,
eu acredito que muita parte do idealismo é bacana e a gente pode usar como analogias. Eu creio realmente que o que aconteceu no ano 70, ele aponta para algo muito maior, mas não de cumprimento profético. Os princípios, os valores ideais, os tipos e as sombras que aconteceu no ano 70 não aponta para algo pior para o futuro, mas para realidades espirituais maiores. Então essa questão de mescla em hermenêutica, isso é muito bacana e vamos aprendendo cada vez mais um pouquinho sobre isso, certo? Você entra aí no blog arquivopreterista.blogspot.com.br, pesquise sobre o que é o preterismo. Existe uma área aqui, ó, onde mostra o que cremos, né? E lá fala um pouco mais sobre o preterismo. Eu vou falar, obviamente, aqui mais sobre o preterismo em outros vídeos. E fica isso aí, beleza? Até a próxima, então.